Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café Empreendedor da JS Grilo Contabilidade. Agradecer a presença de todos vocês, né? E que nós vamos falar, né, com... Nós temos aqui nossa palestrante. Quem não conhece, vai conhecer, Flávia Diogo. Ela é referência na área de gestão de pessoas, e ela vai falar para a gente sobre a questão de liderança. Não é isso, Flávia? Flávia, eu já fiz vários cursos do Sebrae com Flávia. Ela é uma amiga, né, querida, me ajudou, né, em todo esse processo da JS Grilo. Hoje a gente tem uma equipe, né, de pessoas que são referências, são comprometidas, têm lideranças, né, devido a todo esse trabalho que eu adquiri e estudei com Flávia. Então, vocês hoje têm a oportunidade de aprender, de conhecer um pouco mais sobre essa área com Flávia Diogo. Aproveite, viu, pessoal? Tá bom? Obrigada. Flavinha, é com você. Alta performance é a palavra e eu não achava. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Eu fico toda acanhada com o microfone na mão, aí eu prefiro assim, que eu fico bem à vontade, e eu sou daquela que sou bem espalhada. Aí eu mexo o braço, gosto de ficar bem à vontade. É um prazer enorme estar aqui, Jaqueline sabe disso. Eu disse a ela, olha, vai ser lá na JS Grilas, me chame que eu estou dentro. Eu vou, porque eu adoro a gestão daqui, o modo como conduz, e eu amo mesmo. Eu sou, assim, é uma referência, não é? Eu digo a Jaqueline, não é toda empresa que eu vou fazer consultoria que eu encontro esse nível de organização, de um time de alta performance. Isso é algo, assim, louvável e, claro, gente, que nós vamos ver aqui que quem faz a empresa inicia são vocês. Vocês que estão aqui, que são empresários, são empreendedores, vocês sabem que quem inicia essa cultura são vocês. Aquilo que você dá valor, você vai conseguir estruturar uma equipe que também vai captar os seus valores e a sua percepção do que é, de fato, ser uma empresa, independente do número de funcionários que vocês têm. Então, para mim, é uma honra estar aqui numa empresa e estar aqui com vocês essa tarde. Nós vamos dividir em dois momentos. O primeiro momento, onde eu vou explanar para vocês essa temática maravilhosa, que eu sou suspeita, que eu sou apaixonada. Primeiro, eu sou psicóloga. Então, psicólogo, se não gostar de gente, não é psicólogo, né? E a questão da escuta é muito forte em mim, de compreender, de trabalhar com empatia. Porque não adianta você só ouvir, você tem que entender mais do que só ouvir, que é ter a empatia. De fato, perceber a necessidade do outro, para poder ajudar o outro. Quando eu digo outro, não é paciente, é cliente, cliente empresário. A, de fato, perceber como ele está gerindo o negócio dele, como é que está o momento atual dele, porque muitas vezes nós temos objetivos, temos sonhos, mas nem sempre nós nos percebemos como é que nós estamos no momento, para saber se esse é o nosso melhor momento para focar e se realmente minha energia está naquilo que eu quero, no foco que eu quero. Então, assim, estou realmente em casa com pessoas que, graças a Deus, presencial também, né? Fiquem à vontade, quem se sentir mais à vontade com máscara, fique. Eu perguntei logo, como é que está aqui em Goiânia? Porque cada lugar que a gente vai, a gente fica, né, sem saber, né, como é que está nesse momento. Mas fiquem à vontade também, se sentirem que é importante perguntar nesse momento, sem esperar o segundo momento que eu vou abrir para vocês perguntarem, ficarem bem à vontade, tá, gente? É um bate-papo, como o nome já fala, é um café. Cafezinho é um momento de integração, é um momento de bate-papo. Não é assim que a gente faz no café aí que a gente frequenta, né? Nos lugares que a gente vai, ou até na nossa casa, tem coisa melhor do que um cafezinho com um docinho, com um bolo, com alguma coisa. É onde o papo rola e rola mais leve. Concordam comigo?
Pois vamos tratar dessa forma esse momento, tá? Um momento de leveza, onde vocês fiquem à vontade para perguntarem se vocês acharem que aquele é o melhor momento. Mas eu sempre vou deixar aqui um espaço para vocês perguntarem. O tema ele é muito amplo. E aí, obviamente, a gente vai focar mais para quem? Para quem é o responsável? Para o gestor? Para quem é o responsável? Para quê, gente? Para liderar. Não importa se você tem um ou mais de um colaborador. Não importa quantos você tem. O que importa é que você trabalhe também a sua autoliderança. Ninguém tem, né, a liderança se primeiro não trabalhar a sua autoliderança. Isso aqui é algo bem importante que a gente vai conversar. Eu vou dividir aqui para vocês só no sentido mesmo de conceito. O que nós estamos chamando? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas é gestão estratégica de pessoas. Por quê? Porque eu preciso, como empreendedor, empresário, alinhar as pessoas, e olha que essas pessoas, às vezes, não é o meu colaborador, gente, é o meu cliente, é o meu fornecedor. Pessoas no negócio vão além do meu colaborador. Eles precisam entender quais são os objetivos da minha empresa. Não é, senão você vai receber um fornecedor que vai lá, porque fornecedor ele quer vender, não quer? E ele não, sim, vai conseguir vender se o quê? Se aquele produto que ele lhe oferece ou aquele serviço não estiver alinhado com o seu objetivo organizacional. Não é? Um produto que você quer usar, se você é cabeleireiro, um produto que você quer usar, uma determinada marca, você não vai escolher qualquer fornecedor, concorda? Esse alinhamento, ele vai estar relacionado com o quê? Com o que eu tracei para o meu negócio, para a minha empresa. Eu primeiro preciso entender isso. Outro ponto importante, claro, que além dos objetivos que eu chamo, que são os organizacionais, que é da empresa, organização entenda do jeito que vocês quiserem. Empresa, negócio, tá? Usem o nome que vocês quiserem. É importante entender que o quê? Que eu tenho como empreendedor que saber o que eu quero para o meu negócio. Eu tenho que parar para focar. Todo mundo só pensa assim, óbvio que eu abri um negócio, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ter sucesso. Eu quero ser reconhecido pelos meus clientes como uma boa empresa. Mas isso tem que estar muito claro para você, que é isso que vai fazer com que você encontre em você a sua motivação para você chegar aonde você deseja chegar. Isso se chama gestão estratégica. E aí vamos para pessoas. Por quê? Porque eu preciso ter um time de alta performance que me ajude a eu atingir os meus objetivos. Concordam? Eu tenho que ter os melhores. Eu costumo brincar assim, olha, MEI não tem o luxo de errar. Por quê? Porque você pode contratar, não é, uma pessoa. Essa pessoa ela tem que ser o seu braço direito. Ela tem que pensar como dono. Tem que ter muito cuidado nisso e a gente vai conversar sobre as funções do gestor de pessoas, que muitas vezes você coloca alguém para ser o seu colaborador que não tem um perfil adequado para lhe ajudar você a chegar no sucesso que você quer chegar. E aí muitas vezes é alguém por indicação pessoal e não profissional. E não tem o perfil que vai lhe ajudar. Por isso que tem que ter muito cuidado com isso. Aqui trata-se de alinhar talentos e competências com as necessidades da organização. Aí aqui eu estou falando daquele gestor de pessoas, do colaborador, daquela pessoa a quem eu vou liderar para me ajudar a atingir meus objetivos organizacionais. E por que as pessoas são importantes? Por que é importante gerir pessoas? Por que as pessoas são importantes, gente? Porque são elas que vão, lembra que eu falei? Ela tem que pensar como dono, como sócio, se comportar. Porque é ela que vai ajudar você a atingir seus objetivos. São elas que produzem, são elas que lhe ajudam a pensar. Não pensem que o líder tem que ter as respostas para tudo. Isso não é verdade. Ele tendo um bom time, o time vai ajudá-lo a pensar.
Pessoas, gente, controlam a qualidade. Por quê? Porque ela está ali próxima ao cliente, está antenada para o que o cliente está precisando. Isso ajuda demais a você manter uma alta qualidade no seu negócio. As pessoas são elas que vão vender para você, são elas que vão comprar para você. Não necessariamente é você que vai fazer tudo na gestão. E elas também estabelecem estratégias para conseguir melhores resultados, tá? Para a sua empresa. De novo, não pensem que vocês são os responsáveis por tudo. Não sintam como se fosse o peso, que não é verdade, né? O nosso negócio é onde nós nos realizamos. Para isso, eu não posso vê-lo como um peso. Que muitas vezes a gente acorda reclamando, não é assim? Ai, meu Deus do céu, ontem foi tão difícil, ontem teve tanto pepino, ontem teve tanta dificuldade. Não é assim? Muitas vezes a gente reclama. E assim, é bom a gente virar a nossa chave, tá? Porque quando você reclama demais, você passa isso para a sua equipe, você passa isso para os seus clientes. Fica no ar. E aí complica, porque quanto mais eu acho, é questão de crença, quanto mais eu acredito que está difícil, mais difícil as coisas vão ser. Até para você pensar, você vai se bloquear para pensar, para resolver e encontrar a solução. Realmente a gente precisa fazer essa virada de chave. Porque senão, se você embarcar, o que nós temos, né, no ambiente externo de motivos para embarcar no negativo, eu já perdi as contas nesses 2 anos que nós estamos enfrentando. Mas se eu me pegar no que pode dar errado, eu esqueço de tudo que pode dar certo. E aí eu não penso, eu não vejo possibilidades de crescimento no meu próprio negócio. Por isso que é importante, gente, focar no que você tem de bom. E aí eu estou chamando isso de competências, certo? Tanto você como líder, como as pessoas que precisam ter essas competências para ajudar vocês a atingir os objetivos de vocês. Vamos falar um pouco sobre que competências são essas. Competências é um conjunto das habilidades que você tem, dos conhecimentos que você tem e das atitudes que você tem. Quando eu falo em conhecimento, aqui é um cérebro. Obviamente está relacionado com o quê? Com as informações que eu tenho, o saber porquê, né? O saber o quê e o saber o porquê das coisas. Eu crio essa capacidade, essas competências relacionadas a conhecimentos. Minha área de atuação é serviço. Eu vendo serviços de instalação elétrica. Eu tenho que conhecer como funcionam instalações elétricas. É impossível eu, né, trabalhar com algo que eu não conheça, que exige um conhecimento técnico, exige uma informação. Muitas vezes existe, inclusive, uma informação técnica profissionalizante, ou então uma graduação ou algo nesse sentido, em que você tem que ter esse conhecimento para. Quando eu falo de habilidades, eu estou falando da capacidade da pessoa, o saber como fazer as coisas. O que isso significa? Eu tenho uma habilidade de trabalhar com artes visuais. Eu tenho uma facilidade para isso. Não é verdade, não, não tenho não, só é um exemplo, tá? Isso significa o quê? Que eu nasci, entre aspas, com esse dom, com essa habilidade. Eu nasci com uma habilidade, uma sensibilidade para a música. No instante eu pego, pego um instrumento, no instante eu aprendo. E percebe que isso é uma habilidade, você tem isso é teu. Muitos de vocês aqui que são empresários, vocês devem trabalhar num segmento que vocês tinham uma certa habilidade e identificaram isso em vocês. Estou errada? Tem alguém aqui que assim, olha, eu tenho um jeito para isso, todo mundo dizia que eu tinha, e eu sabia que eu tinha, eu abri um negócio nisso. Levanta o braço, gente, só para saber. Tem alguém na sala assim? Vocês ficam balançando a cabeça, levanta o braço. Quem se identifica? Olha, 1, 2 ali, 3, 4. Ah, estão aparecendo. Porque isso é da habilidade.
Você aproveitou aquela habilidade que você tinha para, seja manual, seja, né, relacionada à arte, ou raciocínio até, eu sou rápido em raciocínio, vou escolher. É assim que a gente escolhe até a nossa profissão. Porque tem uma habilidade para aquilo. Concordam, né? Sim? Eu gosto disso. E às vezes a gente diz assim, não, eu gosto, é porque eu gosto. Nem sabe por que gosta. Por que você gosta? Porque você tem aquela facilidade de aprender e de desenvolver aquilo ali. Agora, tem muita gente boa com determinadas habilidades que não faz uso dela. É um direito dela também, certo? Porque aqui é uma questão mesmo de escolha. Isso não quer dizer que vocês não possam desenvolver habilidades. Mas é natural que tenha algumas pessoas que já nasceram com uma facilidade. Isso não é, de forma alguma, né, uma negação de que você não possa desenvolver habilidades. Tanto pode quanto deve. E depois eu vou, né, orientar vocês como é que vocês podem fazer isso. Pode acrescentar, né, habilidades no nosso conhecimento. Isso, né? Com certeza. Como também com conhecimentos você adquire e habilidades você adquire desenvolvendo ou potencializando aquelas que você já tem uma certa facilidade ou afinidade. Por último, as atitudes, que aqui está relacionada ao quê? A sua determinação de querer fazer. O que significa isso? Não adianta uma atitude. Eu sou uma pessoa resiliente. O que danado é resiliente que todo mundo fala? Eu consigo renascer das cinzas. Tá difícil, mas aí eu dou a volta por cima, feito a música, levanto a poeira, né, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu tenho essa facilidade de fazer isso, porque é uma atitude minha. E isso é um exemplo de atitude. Eu tenho o controle emocional. Eu consigo não explodir no momento que eu tenho, né, alguma raiva, sei lá, alguma emoção, eu consigo ter maturidade emocional de trabalhar isso ao meu favor. Isso é uma atitude. São exemplos. E aí eu vou colocar para vocês de duas formas. Eu posso ter competências técnicas e minha equipe ou meu colaborador precisa ter competências técnicas para me dar uma entrega, não a mim, mas à empresa, para o cliente, que ninguém aqui trabalha para si só, né, gente? Você trabalha para um cliente, concordam? Se você vende um serviço, você vende um produto, ou você fabrica para um cliente, seja cliente pessoa jurídica, pessoa física, não importa. A equipe, ela trabalha para o cliente e para isso ela precisa ter competências técnicas, que são aquelas que hoje vocês estão fazendo, através do conhecimento formal que vocês estão buscando. Isso são competências técnicas que eu adquiri através de conhecimentos que eu busquei, de diversas formas. Visita técnica que eu fiz, um curso online que eu fiz, um curso presencial que eu fiz, sou autodidata, fui ver vários vídeos no YouTube, não importa, alguém me ensinou, né? Colei, alguém me ensinou, trabalhei em tal empresa, aprendi lá, não importa. São as competências técnicas que são necessárias para qualquer profissional ou para qualquer empreendedor gerir o seu negócio ou trabalhar num determinado segmento. As competências comportamentais, elas são as maiores responsáveis tanto pela admissão como também pela demissão de pessoas das empresas. Por quê? Porque eu posso até contratar alguém que não tem as competências técnicas para o cargo. Porque eu digo assim, eu vou dar uma oportunidade, porque essa pessoa, eu identifiquei nela competências comportamentais que eu valorizo como empreendedor, que eu vejo que são necessárias para o trabalho. Vocês já devem, sabe como é que no popular a gente faz assim? Olha, fulano é de confiança, eu vou apostar nele, vou preparar ele, vou fazer ele. Não tem experiência, mas ele é uma pessoa boa, de confiança, é esforçado, é dedicado. Não é assim no popular que a gente diz, gente? Não é. Vocês estão falando disso. Que essa pessoa tem competências comportamentais que você valoriza.
E é muito subjetivo, porque você valoriza algumas e outras pessoas valorizam outras. Agora, cuidado! Nem tudo que você valoriza lhe ajuda a você ter sucesso na sua empresa. Acontece muito, olha, fulano é de confiança, é um rapaz muito bom, vou dar oportunidade a ele, mas fulano não consegue aprender. E eu insisto, mas é um menino bom, e vai ficando. É um menino bom, vai ficando. E o menino bom não está dando o resultado. Não está evoluindo. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque eu preciso de competências comportamentais, mas sem eu trabalhar as competências técnicas nessa pessoa, eu não vou também conseguir. Só se vocês viraram uma instituição de caridade e estão com dinheiro sobrando para manter um bocado de gente na empresa que não precisaria estar lá, que elas não estão contribuindo para o resultado, para você atingir seus objetivos organizacionais. Aí vocês são maravilhosos, ó, vão direto para o céu, canal aberto. Mas eu não sei sua empresa para onde vai. Aí eu não sei, né? Para onde sua empresa vai. Mas vocês estão tudo garantidos numa vaga lá no céu. Bem, gente, voltando para cá, essas competências, elas estão relacionadas com a personalidade. Por isso que no popular a gente diz, fulano é uma pessoa boa, né? Tem um caráter bom, vai dar certo aqui, gostei muito do jeito dele. Às vezes você não sabe nem do que gostou, mas é essas palavras que nós usamos sem nem entender direito as coisas, não é? Tomem cuidado com isso, viu? Por quê? Porque as competências comportamentais, elas têm que estar associadas à função que essa pessoa vai executar, o que você precisa na sua empresa. Por exemplo, equilíbrio emocional. O que é? Aqui é um exemplo de uma competência comportamental. Calma e tranquilidade frente a situações incomuns que se apresentam do dia a dia. Gente, quem trabalha no varejo sabe muito bem que existem várias situações no dia a dia que tiram o juízo, né, dos atendentes. Concordam? Não acontece? Sim ou não? Quem está no atendimento direto ao cliente precisa dessa competência, não precisa desse equilíbrio emocional? Ou seja, eu tenho que associar a competência ao que essa pessoa faz. Se essa competência é importante para o que ela faz, esse é o seu papel como gestor, é dar nome às coisas, digamos assim, para poder ajudar essa pessoa também a, se ela tem essa competência, mantê-la e ela tem uma consciência maior do que ela precisa para o cargo dela, para o desempenho das funções dela, que vai ajudar a você atingir seus objetivos. Iniciativa, capacidade de se adiantar às necessidades, tomar, né, decisões adequadas para atender ou aproveitar uma situação nova. Eu não estou falando só de você líder, eu estou falando também do seu colaborador. Se você precisa que ele tenha essa competência, eu preciso, de fato, deixar isso claro. É mais ou menos assim, o que eu preciso que você tenha de atitudes? Vocês estão vendo que elas estão relacionadas a essas duas primeiras atitudes, iniciativa e equilíbrio emocional. Organização é uma habilidade. Como eu queria que lá em casa tivesse nascido com essa habilidade os outros, só eu que nasci com ela lá em casa. Por quê? É senso de organização. Vocês já trabalharam com alguém que não tem isso e você tem? É desesperador, não é? Então, veja, aqui é uma habilidade. Você é uma pessoa organizada. Isso você é em casa, isso você é na rua, isso é seu. Você leva isso para onde você for, que é o seu senso. Seu jeito de arrumar é diferente dos demais. Isso é um senso, tá, gente, de organização. Significa que é uma habilidade, tá? Produtividade, respeito aos prazos de execução, metas e quantidade dos trabalhos previamente. Aí vocês vão dizer, Flávia, produtividade é o quê? É uma atitude ou uma habilidade? É uma atitude. Por quê? Porque eu vou cumprir, respeitar prazos. Isso é compromisso, comprometimento. Aí vem um bocado, viu, gente, de outras competências juntas, tá?
comprometido, né? Respeita prazos, é uma pessoa que tem realmente esse senso de responsabilidade. Estão vendo que vem outras competências juntas, quando eu chamo produtividade? Aqui só foi alguns exemplos para vocês discernirem bem o que é o conhecimento e o que são essas competências comportamentais. E que não adianta você querer um menino bom, uma menina boa na empresa. Você tem que saber exatamente que competências são essas e no que elas vão servir na função ou nas funções que elas vão executar no trabalho. Aqui são para, né, algumas reflexões que eu sempre gosto de colocar. Conversamos sobre isso. Tá claro, gente, para vocês, quais são as competências organizacionais da minha empresa? O que são elas? São as vantagens competitivas suas, tipo, o que eu tenho de melhor que o meu concorrente não tem? O que eu tenho, assim, que eu sou diferenciada do meu concorrente? Eu, empresa. Eu preciso pensar nisso. Aí eu vou achar meus objetivos organizacionais e vou achar, olha, as minhas competências organizacionais. Quando eu falo em competências individuais, quais são as competências individuais que a equipe deve ter? Comuns a todos os cargos da empresa. Estão vendo que é diferente? Existem as competências organizacionais, que são minhas vantagens competitivas, e tem as competências individuais, que são relacionadas às pessoas que fazem a empresa, nos cargos que elas executam. Eu preciso pensar sobre isso, eu tenho que saber. Certo? Anotem aí essas duas, que vocês precisam pensar nisso. Quais são minhas competências organizacionais? Quais são as competências individuais que todos que trabalham na minha empresa precisam ter? Lembra que eu falei que isso está relacionado com o que você dá valor? Então, gente, aqui não tem copiar, colar, não. O que eu dou valor é diferente do que outra pessoa dá valor, porque tem a ver com a sua cultura, tem a ver com o seu tipo de negócio, com o que também você pretende, como você pretende, olha, ser visto no mercado, porque aqui não é o que você necessariamente tem, mas também o que você quer ter de competência. Eu vou trabalhar para ter essas competências, essas vantagens competitivas. Eu quero ser melhor que o meu concorrente nisso. Qual é o problema a gente pensar assim? Não é assim que o ser humano evolui? Quando ele se compara com os demais? Empresa é do mesmo jeito. Bem, funções do gestor de pessoas, que eu disse a vocês que eu ia apresentar. É sua função como empresário, como gestor, porque aqui se costuma dizer, né, que empresário assovia e chupa cana, tudo junto, aproveitando que Goiânia tem muita cana, faz tudo ao mesmo tempo, tudo é com ele compra, ele vende, ele contrata, ele demite, tudo é ele, mais ou menos assim. Na gestão de pessoas, gente, não é diferente. É ele que vai recrutar, selecionar, vai colocar o novo colaborador, os novos colaboradores da empresa, a decisão é dele. Para isso, ele tem que ter um processo que aqui não daria tempo de jeito algum de falar de cada uma dessas funções, só estou apresentando, em que ele precisa ter isso aqui muito bem organizado para ele não correr o risco de quê? De colocar pessoas que não são as melhores pessoas para conseguir que ele atinja os objetivos dele, né? O que é aplicar pessoas? É ter definido o que essas pessoas vão fazer dentro da empresa, o que exatamente é o papel dela, as funções dela, eu me preocupar em adaptá-la ao que ela vai fazer, eu orientá-la, eu explicar as regras da empresa, como funciona o trabalho dela. Tudo isso está relacionado a essa função de você aplicar essas pessoas. É aqui que eu vou dizer para elas quais são as competências comportamentais e técnicas que ela precisa desenvolver. É aqui que eu vou dizer o que ela precisa fazer e me dar de entrega, o que ela é responsável pelo quê aqui na empresa. Por isso, gente, que tem que ter muito cuidado com as pessoas que vocês selecionam. Não pode ser. Lembra que eu falei que um MEI tem que ter colaboradores que pensem, né, e sejam parceiros, e que pense dessa forma, que está ali para crescer junto com. Por quê? Porque é muito importante você ter definido o que essa pessoa vai fazer.
O desenvolver pessoas não é responsabilidade de você, né, do mercado, ter pessoas prontas para a sua empresa. Isso não existe. Você que sabe o que você quer para a sua empresa, não existe colaborador que chegue pronto para a sua empresa. Você abra sua mente que você vai ter que formar essa pessoa para a sua empresa, mesmo que ela já tenha experiência em outras empresas. O reter, valorizar e incentivar está relacionado com o que sua empresa está conseguindo oferecer para reter os talentos. Você quer as melhores pessoas, você tem que oferecer, então, vantagens. Por quê? Porque é uma relação de troca. Sua, né, forma de remunerar é uma forma que é atraente, sua forma de incentivar é uma forma atraente, certo? E aí é para a gente pensar assim, que remunerar não é pagar o salário comercial e pronto, não. Existem várias outras formas de você incentivar que não é nem com dinheiro e faz com que as pessoas tenham vontade, tenham prazer de trabalhar ali com você. E avaliar desempenho. Não existe, vocês estão me avaliando nesse momento, se realmente o que Jaqueline falou de mim é verdade. Vocês sempre estão avaliando as pessoas, gente. Vocês estão avaliando uns aos outros. Isso é do ser humano. Quando você está na sua... O seu cliente está lhe avaliando. Vocês estão avaliando também os clientes de vocês. Vocês estão avaliando os colaboradores. Vocês estão avaliando os fornecedores. Não é assim? Isso é um processo de avaliação que ele é contínuo e ele é natural. Não tem nenhum problema isso. Mas eu tenho que entender que eu tenho que trabalhar com avaliação de desempenho, porque o meu colaborador precisa de orientação, precisa de feedback. E eu vou falar sobre isso, que é um dos papéis da liderança. Aí agora vamos para a parte boa, né, aqui do assunto da gente. Que é o quê? É você pensar em você líder. Você é um gestor de pessoas, mas você pensar que você é líder. E a gente vai tratar agora da sua autoliderança primeiro, ok? O que é ser um líder eficaz? Segundo esse autor aqui, a única definição de líder é alguém que possui seguidores. O que significa isso? Se eu consigo influenciar alguém, essa pessoa me tem como, né, líder, ou seja, eu tenho um seguidor. Um liderado. Popularidade não é liderança, resultados sim. Tem gente que adora dizer que é o dono da empresa, sabe? Chega e enche o peito, né? Eu sou o dono, eu sou a dona. Chegou a dona, chegou o dono. E daí? Você é alguém, gente, que precisa dar exemplo. Porque você está sempre em evidência. O que você precisa entender é que o seu papel é esse. Você serve de exemplo para a sua equipe, você serve de exemplo para o seu cliente, você serve de exemplo para a sociedade. O líder do jeito que você é. Liderança não quer dizer posição, privilégios nem dinheiro. Quer dizer que é muita responsabilidade. Você ser líder, e aqui quem? Eu acredito que tem filho ou filha, sabe o quanto eles se espelham e acredito em vocês. O seu colaborador, ele é do mesmo jeito. Ele acredita em você. Às vezes nem você acredita, né? Mas ele acredita que se ele está ali trabalhando na empresa, ele acredita que ali tem, né, algum motivo para ele estar ali, senão ele estaria em outro lugar. Pensem sobre isso, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, né, em Mário Sérgio Cortella, né, que é aquele educador, que tem vários livros, sai em televisão. E ele diz assim, liderar, inspirar, motivar e animar ideias, pessoas e projetos. O que isso significa, gente? Que o líder ele tem que ter energia para estar sempre incentivando, inspirando pessoas. E a gente vai falar de liderança inspiradora. Isso aqui vocês já devem ter ouvido falar, né? Que existem vários estilos de liderança. Várias pessoas que vocês devem ter conhecido, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, vocês identificaram que eles são líderes, que muitas vezes vocês até admiram e outras vezes não. Vamos para lá. Temos estilos de liderança focado mais, tá, gente, aqui no líder,
que é aquele líder que manda, convence, tá? E a gente tem estilo de liderança focado mais no grupo ou nas pessoas, que é aquele líder que participa, que delega, ele faz junto com. O líder que tem essa postura de consulta, ele fica meio termo. Tanto ele está focado na própria liderança, como ele está focado também nas pessoas. Ele é um líder consultivo, como se diz, tá? Mas ele está mais para o grupo do que para ele mesmo, que está mais relacionado com o poder autocrático que nós falamos. Nós vamos ver agora um vídeo para vocês identificarem comigo que estilo de liderança é esse, dentro daqueles que eu apresentei para vocês. É rapidinho, gente, 1 minuto a cena, 1 minuto e meio mais ou menos a cena de um filme. Senhor Harrison. Ah, sim, claro, claro. Coloque. Você sabe onde. E os cálculos do escudo térmico de Stafford? Difícil ter certeza, senhor. Difícil ter certeza. Sabe o que estamos fazendo aqui? Tentando lançar um homem no espaço, senhor. Correto. Correto. Então pode jogar isso no lixo. O que disse? Eu disse que pode jogar no lixo. Me dá aqui. Não é insulto ao seu trabalho, é só obsoleto. As coisas por aqui são rápidas. Se eu dissesse que lamento, repetiria o dia inteiro. O que peço para você e todos naquela sala fazerem, todos os meus gênios, é olhar além dos números, ao redor deles, através deles, por respostas para perguntas que nem sabemos perguntar, matemática que ainda não existe. Sem ela, não iremos a lugar algum. Vamos ficar no chão, não iremos ao espaço, nem circularemos a Terra, com certeza não tocaremos na Lua. Na minha cabeça eu já estou lá. Você está? Sim, senhor. Ótimo. Não preciso de outra garota inteligente como a calculadora. Posso ir, senhor? Pode, sim, vai sim. Vai, pode ir, vai. A pergunta é, o que vocês acham desse estilo? Tinha um líder ali com uma funcionária, não era? E aí? Você não queria trabalhar com ele? Quem mais? Exigente, né? A coitada ficou até aquela hora produzindo, ele pegou. Por que ele não valorizou? O que ele diz? Que as coisas ali acontecem numa velocidade que se tornam obsoletas, ou seja, sem função, muito rápido. Não é assim? Aquele tipo de trabalho exige que eles vejam além do óbvio. Eles têm que ver além, têm que conseguir pensar além do que já foi pensado até hoje. Então, no caso, quem não estava se adequando era ela. Ela não estava se adequando ali. Ele tinha uma equipe. Não sei se você percebeu que ele disse assim, eu tenho uma equipe de gênios e ninguém está conseguindo me ajudar a colocar o homem no espaço. E aí ele vem com uma frase, que o objetivo dele não é colocar o homem no espaço, é levar o homem para onde? Para a Lua. Ele não diz? Na minha cabeça, eu já consegui. Lembra que eu disse a vocês que o líder, ele acreditar
no objetivo dele, ele vai trabalhar incansavelmente para ele atingir o foco dele. Assistam esse filme depois, mas eu vou dizer, ele conseguiu. Todo mundo sabe, né, que a NASA conseguiu colocar o homem no espaço e na Lua. Então não é spoiler, tá? Porque é um filme baseado em fatos reais. Aí vocês podem depois ver, porque realmente nessa situação se precisava de um líder, gente, assim. Compreende como é interessante? Depende do objetivo. Lembra que eu falei? Qual é o objetivo? Ele precisa de um grupo altamente preparado. Mas para esse tipo de trabalho, ele está aqui, ó. Certo? Porque precisa. Como? Não pode errar. Perfeito. Ele era cobrado pelo governo dos Estados Unidos, então a pressão era muito grande. E ele tinha os melhores dos Estados Unidos trabalhando para ele. Os melhores matemáticos dos Estados Unidos trabalhavam para ele. Mas vocês viram tranquilamente, alguém disse, eu não queria trabalhar com esse aí não. Por quê? Porque esse era o estilo dele. Concordam? Bem, pensem depois, assistam um filme que vale muito a pena. A história são essas 3 mulheres negras que fizeram toda a diferença. As estrelas são elas, né, do filme. Existem aqueles 3 estilos clássicos de liderança que nós falamos. O líder autocrático, o líder liberal e o líder democrático. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui as bolinhas, né? O líder é quem determina, tá vendo? Ó, seta para fora, parte tudo dele, ele está aqui no meio. Aqui você já vê que é diferente. O líder liberal tem pessoas que trabalham por conta, digamos assim, tem outros que estão relacionados numa conexão, né? E tem outro que é diretamente, ou seja, ele deixa mais solto, não está tudo centralizado nele. E tem o democrático, que aqui as setas elas estão em vários sentidos, estão vendo? Isso se chama também liderança compartilhada ou colaborativa. O que eu quero que vocês assim pensem é o seguinte: há uma tendência nossa de achar o quê? Que tem um estilo que é melhor do que o outro. Não é assim? Se vocês fossem analisar, o líder democrático seria o melhor, não é? Só que o que está aqui? Ó? É importante que o líder saiba reconhecer se está utilizando com muita intensidade um único estilo de liderança. Requer o uso de inteligência emocional para conseguir mudar o estilo mais adequado para uma determinada situação. Bem, lá em casa todo mundo diz que eu sou muito zen, que eu sou liberal, que eu deixo todo mundo muito à vontade. É mentira, viu? Só estou dando um exemplo. Isso significa que eu preciso ser assim o tempo todo? Não, vai ter situação que eu vou ter que puxar os carretéis, vou ter que alinhar, concordam? Lá em casa dizem que eu sou mandão demais, que tudo eu centralizo, tudo em mim. Corrijo todo mundo, só quem sabe fazer sou eu. Eu que, se eu não estiver lá, nada funciona. Tem empresário que é assim, viu? Que não pode nem tirar férias, se tirar, o negócio não anda. Que ele centraliza tudo nele. Aí diz assim, é porque o pessoal daqui não sabe fazer, olha, eu tenho que estar ali para mandar, se eu não mandar, não faz. Ainda diz desse jeito, eu escuto muito isso. Se eu tenho isso muito forte ao meu jeito, vai ter, gente, situação que me pede que eu seja mais isso aqui, ou mais isso aqui. Percebe? Não é uma personalidade. Ah, eu sou assim porque é a minha personalidade. Eu sou mandão. Ah, eu sou muito zen, muito liberal. Ah, não, eu sou gente boa, gosto de estar conversando com todo mundo, me reunindo com todo mundo. Não é assim que funciona. Não perca o foco do objetivo e da situação. E principalmente da equipe que você tem. Tá? Lembra do filme? Ele precisava ser assim e ele tinha a melhor equipe. Não eram pessoas descomprometidas. Eram pessoas altamente comprometidas. Só que o desafio era enorme. Estava além do tempo, literalmente. Tinha que pensar além do tempo
para poder inovar além do que, né, do que até hoje tinham se feito. Hoje lá, em 1950, eu acho que em 9 ali, não sei, era nos anos 50, no final dos anos 50. Ninguém tinha pensado ainda naquilo, não tinha tecnologia ainda. Tá? Bem, existem 2 tipos de poder. Existe o poder pessoal e existe o poder que nós chamamos de posição. O que é poder de posição? Lembra que eu falei que tem gente que se orgulha de dizer, eu sou empresário, eu sou o dono, eu sou o gerente, ainda, né? Isso é o poder de posição. Você tem o poder pelo cargo que você ocupa. E o poder pessoal, ele está relacionado à sua capacidade de influenciar o outro pelo seu carisma, pelo seu jeito. É interessante, né? Porque possui poder junto a. O poder pessoal possui 2 bases de poder, de especialista e de referência. O que é isso? Eu sou uma referência para os outros e eu tenho a competência técnica também, porque ser especialista é ser bom naquilo que você faz. É a competência técnica. E eu sou um exemplo. Ok, gente? É mais interessante para influenciar pessoas esse poder ou esse? Para você ter uma equipe que está junto, está incentivada, motivada, você vai ter que lançar a mão desse poder. Ok? Porque aqui o cargo por si só, ele já vai lhe dar essa legitimidade de dizer, ainda assim, eu escuto muito funcionário falando, porque é o dono, é ele que manda mesmo, vai fazer o quê? Não é? E não é só isso. Na vida, temos aí pessoas que têm um poder legítimo. Por quê? Porque tem uma lei ao seu lado, o guarda de trânsito. É um exemplo. Ele tem uma lei, que ele, né, tem regras. Um fiscal da vigilância sanitária tem regras, ele vai seguir conforme as regras. Não é só o poder do cargo, no sentido de ter, né, um cargo de nível, né, superior. Mas é o tipo de função que exerce que também tem poder. Vamos pensar agora nessa questão mesmo de motivação. Estilo de liderança ou de gestão é para quê, gente? É para que você conduza a equipe com um alto nível de motivação a fim de atingir os objetivos, ok? Para isso, eu preciso, com o meu estilo, minha gestão, focar na motivação, conseguir, né, desenvolver a equipe e, geralmente, eu consigo perceber confiança, comprometimento e responsabilidade da equipe quando eu tenho uma equipe motivada. Naturalmente, os resultados vão aparecer. Eu vou pedir para vocês agora verem uma outra cena desse filme maravilhoso, que vocês depois assistam também, que é um filme que já passou até na sessão da tarde. Ele é muito bom, que é um filme que tem uma cena que vocês vão ver de Nelson Mandela. Este é François Pienaar, capitão dos Springboks. Engana-me que eles me vão. Engana-me que eu sirva, senhor. Não se incomode, eu mesmo sirvo. Muito obrigado, senhora Brits. Como gosta do seu chá, François? Com leite, por favor. Os ingleses nos deram muitas coisas, incluindo o rugby. Mas o chá da tarde é a melhor de todas. Aqui está. Obrigado, senhor. Seu trabalho é muito difícil. O meu? Eu sou comerciante. Ser capitão dos Springboks é um trabalho muito difícil. Nada comparado ao seu, senhor presidente. Ora, ninguém tenta arrancar minha cabeça no meu trabalho. É verdade. Diga, François, qual é a sua filosofia de liderança? Como você inspira seu time a fazer o melhor? Pelo exemplo. Sempre tentei liderar pelo exemplo, senhor. E está certo. E está muito certo.
Mas como consegue fazê-los ser melhores do que eles acham que podem ser? Eu acho isso muito difícil. Inspiração, talvez? Como nos inspirarmos para a grandeza quando nada menos será o bastante? Como inspirarmos os que estão perto de nós? Às vezes eu acho que é usando o trabalho de outros. Na ilha Robben, quando as coisas ficaram muito ruins, eu achei inspiração num poema. Um poema? Um poema vitoriano. Só palavras. Palavras, meu jovem, que me faziam levantar quando eu só queria ficar deitado. Mas você não veio até aqui para ouvir um velho dizer coisas sem sentido, não é? Não, por favor, senhor presidente. Faz todo sentido para mim. No dia de um grande jogo, quando estamos no ônibus a caminho do estádio, ninguém fala. Ah, sei. Estão todos se preparando. Isso. E quando eu acho que todos estão prontos, eu faço o motorista tocar uma canção que eu escolhi, que todos conhecem. E nós ouvimos as palavras juntos. Isso ajuda. Eu me lembro de quando fui convidado para as Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Todo mundo no estádio me recebeu com uma canção. Na época, o futuro, nosso futuro, parecia obscuro. Mas ouvir aquela canção nas vozes de pessoas de todo o planeta me fez ter orgulho de ser sul-africano. E me inspirou a voltar para casa e fazer o melhor. E me permitiu esperar mais de mim mesmo. Posso saber qual era a canção, senhor? Era Deus abençoe a África. Uma canção muito inspiradora. Precisamos de inspiração, François. Porque para erguer nossa nação, nós todos temos que superar nossas próprias expectativas. E aí, como ele é? Ele não é como ninguém que eu tenha conhecido. Eu espero que sim, o que ele queria. Do que ele falou? Ele falou de rugby? Do que ele falou? François, parece que eu tô falando com a parede. O que ele disse? Obrigada, viu, meninas, aí, pelos filmes. Foi o último filme. E aí, o que vocês acharam desse estilo? Melhor do que o outro? Com esse você trabalharia? Isso. Acho que ele é o maior exemplo de líder por exemplo, pelo exemplo. Esse filme se chama Invictus porque esse é o poema que o inspirou. No tempo que ele passou 27 anos preso e não desistiu do objetivo dele, que era ser presidente da África do Sul para conseguir que acabasse o apartheid, né? Que era a segregação entre os ingleses, né, os brancos e os negros. Gente, é por aí. Vocês vejam que não tem nenhuma receita mágica, mas ele diz algo muito importante. Encontre algo que lhe motive, que lhe inspire, para que você consiga passar isso para o outro. Ou seja, se você não tem em você, como é que você vai dar o que você não tem?
Você tem que buscar em você a sua própria motivação. Por isso que estamos falando de autoliderança. Se você não tem isso em você, você não vai conseguir passar para a equipe. E é um grande exemplo. Claro que a postura dele é uma postura pelo exemplo. Ele está muito focado no grupo, é um líder mais voltado realmente para uma liderança compartilhada do que para uma liderança centralizadora. Mas vejo que isso não quer dizer que ele tenha menos poder. Ao contrário, ele tem muito poder de influência. Esse livro é um livro maravilhoso, quem puder ou gostar de ler, dê uma olhada nesse livro, que ele vai ajudar muito a você focar nos resultados. Tanto que o nome do livro é isso, Liderança Orientada para Resultados. O que tem nesse livro, gente? Ele diz que para você construir uma equipe envolvida, uma equipe motivada, focada para os resultados, você que é o gestor, o líder, ele tem que ter uma visão muito bem definida. Lembra do filme Além, das Estrelas, Estrelas Além do Tempo? Aquele líder, isso para ele era muito claro. As pessoas, elas têm que ter uma visão. E qual era a visão que ele dava? Nós vamos além daquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos chegar muito mais longe. O nosso sucesso vai ser muito maior do que o que nós estamos fazendo hoje. Estamos construindo hoje algo que ninguém construiu. É o líder visionário, como se chama. Ali era um exemplo de um líder visionário. O que significa isso? Que você precisa, como líder, fazer com que as pessoas querem encontrar um sentido ou um objetivo no trabalho que executam. Você não pode trabalhar só pelo trabalho, você tem que ter um motivo que vá muito além, que lhe inspire. Aí, de novo, vindo a questão da inspiração. Oportunidade. Todos querem uma chance para aprender, crescer, avançar e melhorar naquilo que fazem. Isso é muito bacana quando você consegue dar oportunidade às pessoas. Às vezes, gente, é só você dar uma atribuição que você centraliza e você delega. E aquela pessoa se sente valorizada. Você está dando oportunidade dela aprender mais, dela se sentir valorizada e melhorar até a autoestima dela. Muitas vezes você centraliza sem necessidade. Incentivos. O dinheiro pode ser um bom fator de motivação se vier em quantidade significativa e se o seu ganho estiver associado a objetivos específicos. Dinheiro é melindroso. Quanto mais eu ganho, mais eu quero. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. O que eu quero dizer, gente, que eu tenho que ter um ganho significativo, além do dinheiro, porque quanto mais eu ganho, mais eu quero, ok? É procurar, de fato, achar o que incentiva as pessoas. Impacto. As pessoas querem fazer seu trabalho quando visualizam o impacto de seus esforços. O que é isso? É o resultado. O que eu estou fazendo, que impacto está trazendo para o cliente, para a sociedade, para a própria empresa, para os colegas. Eu preciso ver o impacto, que é o meu resultado. Eu preciso dizer isso para o meu colaborador, qual é o resultado dele. A gente vai já falar disso. Comunidade. O que é isso? Os funcionários se envolvem mais quando se sentem parte de uma equipe. É você criar um sentimento de comunidade dentro da empresa, que ninguém está isolado. Nós somos uma comunidade. Vejam que é diferente, de dizer, não, aqui funciona como um time. Numa comunidade existe o quê? Respeito aos limites de cada um. Comunicação. As pessoas têm mais motivação quando sabem o que está acontecendo. Eu vou trazer um exemplo de uma empresa que eu achei tão interessante. Na pandemia, essa empresa aproveitou um momento de baixa de produção e fez a aquisição de uma máquina, que o fornecedor, uma máquina enorme, que ia melhorar muito os processos. Aí o fornecedor demorou para entregar e eles não sabiam disso. Deram férias coletivas para todo mundo porque queriam fazer uma surpresa para quando eles voltassem a máquina estar instalada. Gente, essa máquina demorou para chegar. Você imagina o que passou na cabeça desses funcionários? Que a empresa quebrou, que deu férias para todo mundo porque ia fechar as portas e não iam pagar os direitos trabalhistas.
Olha, foi uma piração enorme que para depois tirar a ansiedade desse povo foi trabalho. Veja só, às vezes você não dá uma informação até pensando, né, em fazer algo que fosse bacana, mas não sai como você espera e gerou toda uma ansiedade por falta de comunicação. É fundamental que a equipe entenda o que está acontecendo. Empreendedorismo, e não só, viu, a equipe, sinalize para o seu cliente. Hoje em dia eu vejo demais no Instagram empresas renomadas colocando, erramos, houve problema tal de entrega, aconteceu tal, teve uma época que o iFood foi clonado, não sei o que foi que aconteceu, não é? Hackeado. E aí houve muitos problemas, né, dos restaurantes de entrega, porque não chegava o pedido, tudo, né, um caos. E as empresas foram comunicar aos seus clientes, por meio, né, da mídia social, o que pedindo desculpas do erro que cometeram. Então, veja como é bacana essa questão da comunicação, ela vai além da comunicação interna, né? Ela também é a comunicação com o seu cliente. Empreendedorismo. Cresce o envolvimento das pessoas quando elas têm a oportunidade de controlar como e onde será feito o seu trabalho. Eu sou selecionadora do Empretec, não sei se alguém aqui na sala fez o Empretec, alguém ou já ouviu falar no Empretec. Pronto, eu sou aqui entrevisto, não sou aqui que conduz o seminário. E nós hoje vimos muitos profissionais empreendedores que querem desenvolver esse perfil empreendedor. Não é só alguém que quer ser empresário ou é empresário. É uma postura, gente, muito importante hoje você identificar que comportamentos empreendedores vão além de você ser dono ou não do negócio. O ideal é que vocês tenham colaboradores que tenham esse perfil empreendedor, tá? Por que tudo isso? Porque nós precisamos, lembrando aí de Mandela, de ter um propósito, uma inspiração. O poder do propósito é isso, é você ter uma inspiração, algo que lhe motive a você seguir em frente, tá? E aqui eu tenho, trabalhe com o que gosta e não terás de trabalhar um dia sequer em sua vida. O que significa isso? É a sua automotivação para você realizar coisas na sua vida pessoal, no seu negócio. Isso aqui vai além do seu negócio, gente. Porque isso aqui é você, seu modo de funcionar. O trabalho precisa ter conotação de prazer, mesmo em dias, né, com momentos mais desafiadores. É nesse momento que o propósito fala mais alto e gera mais disposição, não fazendo você parar. Foi justamente o que Mandela falou. Ele o encontrou num poema, o propósito dele, para ele não desistir do objetivo dele. Dos momentos que são difíceis nas nossas vidas, sejam pessoais, né, ou no nosso negócio, nós precisamos identificar qual é o propósito, qual é o meu propósito de vida. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro, Em Busca do Sentido ou Em Busca de Sentido, desse psicólogo chamado Viktor Frankl. Foi até, acho que já teve até filmes sobre isso, documentários. E ele foi o quê? Ele foi, né, um prisioneiro num campo de concentração e conseguiu escapar, digamos assim, buscando dar um sentido para a vida dele. Ele criou uma espécie de sentido, de meta, e ele conseguiu superar tudo o que ele viveu, as piores atrocidades que se pode viver num campo de concentração. Eu conheci um lá na Alemanha. É uma coisa assim que você não imagina quando você vê aquelas fornalhas, aquele ambiente, né, que eram queimados, aquelas câmaras de gás, que tá tudo lá intacto. Você não acredita no que você está vendo, né? Além de fotos que tem, que hoje em dia são museus. E ele conseguiu superar tudo isso. E ele escreveu esse livro e criou uma linha da psicologia chamada logoterapia, que é justamente isso, você buscar sentido como uma forma de você se curar, de você se tratar. O propósito não está no topo de uma pirâmide, mas sim na base de qualquer estrutura racional e emocional.
Qualquer pessoa satisfeita em sua atividade produtiva é propensa a sentir-se, né, bem, né, ou sentir bem-estar naquilo que ela faz. Ou seja, buscar um sentido no que você faz, na sua vida, no seu trabalho, vai lhe ajudar a você se sentir automotivado e você conseguir realizar além do que você, né, imagina. Continuando aqui sobre liderança orientada para resultados, tem umas dicas aqui. Procure fazer aquisição de quê? De novos talentos. Tenha no seu time realmente pessoas que têm o perfil necessário para o que você quer, tá, gente? Isso é muito importante. Construção. Desenvolva o talento com treinamento na função. Rotatividade de tarefas ou empowerment, que é o quê? Delegue, dê poder a essa pessoa para ela desenvolver na sua empresa, tá? O que danado é o benchmarking? É você, o marketing, é você visitar empresas que você vai poder utilizar como referência para você desenvolver ou melhorar seus processos, tá bom? Então, que são dicas que ele dá para você focar a sua liderança em resultados. Busca de recursos, faça parcerias com consultores, vendedores, clientes, fornecedores, né, de fora da empresa para reunir novas ideias. Esse aqui é um momento que seria muito legal para isso, para vocês, né, criarem debates, espaços para isso, buscar recursos para novas ideias. Demissão, elimine profissionais com desempenho baixo ou inadequado. Retenção, conserve os funcionários mais talentosos. Dicas aí do líder de sucesso. Estimule a cooperação e exija bom desempenho das pessoas. Proponha regras de cooperação para a equipe. Veja que é diferente. Uma coisa é você dizer assim, olha, eu quero que vocês trabalhem de forma cooperativa, colaborativa. Outra coisa é você propor que eles criem essas regras de cooperação. Estimule a superação dos conflitos entre membros, né, por meio da análise crítica das situações. Não tome partido, procure analisar, né, a situação como um todo. Reforce com a equipe, participar é ser responsável, tenha abertura para o novo, coloque em prática a empatia, dê e receba feedback. Por falar em feedback, para a gente finalizar, temos aqui as principais competências do líder. Não dei exemplos de competências comportamentais, não foi? Agora vamos falar das principais competências do líder. Primeira delas, inteligência emocional, que está relacionada a você usar de forma inteligente suas emoções, trabalhando o seu autoconhecimento, seu autocontrole, sua automotivação, sua capacidade de empatia e sua capacidade de ter relações ou habilidades sociais que vão trazer frutos para você. É aquela pessoa que eu costumo dizer que sabe ser, é um Nelson Mandela daquele. Você vê o jeito que ele trata a funcionária dele? A educação, né? A forma dele falar, o cuidado que ele usa com as palavras. Ele é uma pessoa extremamente agradável de estar junto com, né, com uma pessoa daquela. Isso significa que ele trabalha essas habilidades sociais. Quanto maior a capacidade do líder de gerenciar essas áreas, tá, gente, maior será a inteligência emocional dele. Entenda aqui como áreas da inteligência emocional, que precisa estar atento. Assertividade, uma palavra também muito usada. O que é você ser assertivo? Essa palavra, né, é uma filosofia de relacionamento humano com soluções ganha-ganha, né? Vem de acessão, que significa afirmar. Ou seja, tornar firme, consolidar, confirmar e declarar com firmeza. O que é ser assertivo? Veja como tudo faz sentido. Eu tenho um propósito, então eu tenho um foco e eu vou o quê? Ser firme nesse propósito, tá vendo? Eu vou declarar com firmeza o que eu quero, meus objetivos, e vou usar o meu propósito para conseguir, vou ser assertivo, para conseguir o que eu quero. E para finalizar, o feedback, que essa é a maior arma do líder.
ela é capaz de abrir portas, como também fechar portas para vocês. Eu estou falando na equipe. Vocês podem perder excelentes colaboradores e vocês podem também colocar toda uma equipe a conflitos, né? Se vocês não trabalharem bem o feedback. Por quê? Porque não vai gerar transparência, gente, na sua gestão. As pessoas vão ter um sentimento de injustiça, porque elas não sabem o que acontece. Não está claro. Comunicação e clareza, transparência. Ela não entende porque ela teve uma determinada, vamos dizer assim, avaliação e fulano teve uma outra avaliação numa mesma situação. É muito importante o feedback. O feedback vai ajudar, tá, as pessoas, você vai orientar como líder, ó, as pessoas a isso aqui, alterar suas atitudes inadequadas para atitudes adequadas, ajudá-las a entender o comportamento delas, vai ajudá-las a focar nos resultados, vai ajudá-las também a desenvolver novas habilidades necessárias. Eu só posso melhorar, gente, se alguém me sinalizar. Esse é o papel do líder. Quais são as características do feedback? É ser direto, é ser específico, é não julgar, que é o nosso maior problema, tá? Baseados em fatos verdadeiros, você fazer no local apropriado, não falar com o colaborador na frente de outras pessoas, ou do cliente, pior ainda, fornecer no momento também adequado, não achar que todo momento é o momento de falar com o colaborador, de dar feedback, que não é, e oferecer também para a pessoa certa. Isso aqui é interessante, porque às vezes você acha que você está dando feedback para a pessoa certa e não é. Por isso que feedback se dá através de uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? É você dizer a coisa certa, da forma certa, na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Ok? Regra de ouro. Aí é a regra de ouro para você, de fato, saber trabalhar feedback e ter uma comunicação assertiva. Quem aí já ouviu isso? Não fez mais do que a obrigação. Gente, pelo amor de Deus. Mas será que até isso tem que ser dito? Ou então, tadinho, ele vai ficar tão chateado se eu for dizer isso para ele, que ele precisa melhorar, que não foi legal, que o cliente reclamou. Não elogia que estraga. Mas eu já ouvi muito isso de empresário, quando eu chego assim, empresa, sabe? Flávio, olha, parece uma coisa, olha, a pessoa chegou aqui e estava bem, bem, bem. Na hora que eu fui dizer para ele que ele estava bem, pronto, desandou tudo. Gente, isso aqui são modelos mentais que não vão ajudar você a desenvolver a sua equipe, porque são crenças que você está preso e você não vai conseguir, de fato, dar feedback. Cuidado com esses modelos mentais. Por isso que eu estou dizendo, é muito subjetivo. Você precisa primeiro trabalhar a sua autoliderança. Se você quer resultados diferentes, não façam as mesmas coisas que vocês estão fazendo. Não fiquem usando nem de brincadeira isso aqui. Para fechar aqui, vamos lá. Feedback quando ele é inadequado e quando ele é eficaz ou adequado. Vamos primeiro para cá. Falta de consenso sobre os resultados esperados. Você tem que acordar com o seu colaborador qual é o resultado que você quer. Qual é a meta que você espera, né? Qual a entrega que ele precisa dar. Isso não está claro. Sem propósitos claros, julgamento, como eu já disse, ser genérico, geral. Olha, quer ver eu ficar uma arara, com todo respeito às araras, é quando diz assim, olha, pessoal, olha, vamos melhorar. Né? Quer dizer, você não quer dizer para a pessoa quem é que precisa melhorar, aí você diz assim, ó, todo mundo aqui precisa melhorar. Tem que ir na pessoa. Isso, e obviamente não naquele ambiente, né? Quem estiver bem vai achar que é com ela, mesmo não sendo. Perfeito, pois é, cuidado com isso. Você dá um feedback estressado, né, emocionalmente, sem estar equilibrado,
Baseado aí, falta de clareza, baseado em preferências pessoais. Olha, se você tem um parente na jogada, aí os colaboradores assim, olha, só porque é o parente, ó, tá vendo? Aí não fez nada. Contaminado por sentimentos em relação à pessoa, às vezes é assim, se envolveu afetivamente, né, com um funcionário, com alguém, e aí, baseado nisso também, invasivo e descontextualizado. Tem que ter cuidado. Ele não é adequado se há isso. Se isso não é trabalhado de forma madura, vai ter problemas. Ele é eficaz quando definir o propósito, contextualizar, definir o padrão, resultados ou desempenho, como eu falei, identificar fatos ou ocorrências, dê exemplos. Olha, não foi legal naquele dia, porque aconteceu isso, evidências. Foram X erros que aconteceram, tivemos X reclamações, voltou, teve que fazer retrabalho. Eu vou dando dados e evidências, para que fique claro para a pessoa como é que ela está percebendo, para ela perceber melhor o trabalho dela, o que é que ela está fazendo. Identificar, né, que eu falei, identificar o impacto, a consequência, ser oportuno no momento adequado, empatia e compaixão para reconhecer e lidar com as reações do outro, porque não é fácil receber feedback, tá, gente? Precisa de empatia. Certificar-se de que foi entendido, oferecer ajuda e propor alternativas de apoio e solução. Eu adorei essa última, porque feedback é para isso, é para buscar a solução. E agora, o que nós vamos fazer? Como vamos resolver isso? Não é para dar bronca em ninguém, tá? É essa a finalidade, é buscar apoio junto com o colaborador para a solução. Dificuldades do feedback, como eu disse, é difícil. Ao fornecer o feedback, medo de chocar o receptor, aí é para você, líder, né? Receio de receber críticas ou punição, ser mal interpretado, não saber como falar, desconhecimento total de como falar no assunto. Ao receber o feedback, receio de admitir que errou, falta de confiança em quem está fornecendo o feedback, receio de perder a imagem ou status conquistado, medo do autoconhecimento. Isso também é verdade, as pessoas têm medo de se perceber. Seja um líder coach. O que danado é isso? Destrava o potencial da pessoa para maximizar o próprio desempenho, ajudando a aprender em vez de ensinar-lhe alguma coisa. Nós temos a péssima mania de dizer assim, olha, você errou nisso, faça desse jeito, faça assim. Aqui não. Ser líder coach, gente, é você não dizer para a pessoa como ela deve fazer, é ajudá-la ela a pensar na solução. Lembra que eu disse que é o bacana, solução em conjunto? Coloca ela para pensar, para ela achar o potencial dela, para ela utilizar, inclusive, esse potencial a favor dela. Não é da sua empresa, é dela mesma, que isso vai servir para qualquer lugar que ela for, vai servir para a vida dela. E aí, para fechar, eu queria deixar essas reflexões para vocês. Estou presa a um estilo de liderança? Lembra que eu disse? Tem gente que fica mais no mandão, fica mais no zen, ou fica mais naquele gente boa, né, que se preocupa muito com os relacionamentos. Como posso usar a ferramenta de feedback para melhorar o desempenho individual e coletivo de meus colaboradores? Que também tem a ver, lembra com aqueles modelos mentais? Será que eu estou mais naqueles modelos mentais ou eu posso conseguir trabalhar o feedback de uma forma que potencialize minha equipe e a minha empresa? Aqui é para vocês pensarem em vocês. Tudo começa por vocês, pela autoliderança e o autoconhecimento de vocês. São questionamentos que eu estou deixando aí. Também estou aberta aqui para perguntas, comentários. Está aí já para vocês, já está aí no computador. Bem, se vocês não estão falando, então eu vou perguntar. Ajudou essas reflexões a repensar em atitudes como líder, em habilidades de vocês?
Deu para dar uma sacudida? Pensem no propósito de vocês, que é ele que vai guiar. E veja que propósito não é algo grandioso. É aquilo que lhe inspira, que lhe move a você seguir em frente. Principalmente, gente, nessa época, que muitas pessoas tiveram... Teve uma empresa que eu estou fazendo consultoria, que o empresário, ele se afastou 6 meses, que ele ficou muito ansioso, ele não conseguiu mais ser produtivo. A esposa que tomou a frente. Sim, a gente está numa época que está mexendo muito, né, com as pessoas. Aí eu estou dando só um exemplo assim, que nesse momento, mais do que nunca, precisamos ter propósito de vida. Para nos guiar no que nos torna, né, produtivos e principalmente que nos dá esperança de conseguirmos realizar o que nós queremos para a nossa vida, para o nosso negócio. Tudo bem? Então, obrigada. Todo mundo esperando mais, Flávia. Aí, ó. Obrigada, gente. Acabou. Algum comentário? Alguma pergunta? Pois não. O feedback ele pode ser dado também para os clientes. Claro. Claro. Uhum. Aí o que eu queria saber é se a gente deve aceitar todos os feedbacks que os clientes passarem para a gente. Porque, assim, eu já fui colaborador e hoje eu estou entrando na parte de liderança também. E eu já presenciei uma vez um cliente chegar para mim e falar mal do meu próprio atendimento com ele, eu sendo direto, né? Aí, assim, eu passei 2 anos atendendo todo mundo e ninguém reclamou, e só uma pessoa reclamou. Aí eu devo aceitar esse tipo de comentário? Me chama a atenção a sua fala, eu devo aceitar. Isso me chama a atenção. Você já está assim, bem revoltado com esse cara que lhe disse isso. E você não aceitou de cara na tua fala. Eu já percebi que você não aceitou, que até hoje eu acho que você ainda tem, né, marcou, né? Lembra que feedback, ele é baseado em fatos e evidências. Feedback com conotação emocional, que você está me mostrando, desculpa, é coisa do psicólogo ou raça. Você está me mostrando que foi algo que lhe abalou emocional no momento. A tua fala é uma fala que ainda tem isso, percebe? Isso dificulta a tua própria análise desse feedback que você recebeu. Feedback é algo para ser, gente, eu costumo dizer, um presente. Quando vem do cliente, é um presente. Eu não preciso ter um julgamento de que é bom ou ruim. É um fato que eu vou analisar com o fato se isso. Você me trouxe uma outra questão. Ele foi o primeiro de muitos. Mas será que... O que foi que eu fiz com ele que eu deixei passar isso? Percebe? É um aprendizado para você. Por quê? Porque não é que ele esteja certo ou errado. Isso é o que menos importa. É um aprendizado para você, por isso que eu digo que sempre um feedback é um presente. Agora, se você conseguir tirar a conotação emocional, analisar o que foi que houve, se perceber, aí você vai muito mais tranquilamente se sentir bem e até sorrir de um caso desse. Porque muitas vezes nós somos vítimas, né, de agressividade gratuita. E hoje está todo mundo intolerante. Mas, assim, você vai ter essa tranquilidade de conseguir ver se isso tem fundamento ou não. Se tem algum fundamento, vai ser uma grande oportunidade de você melhorar. Por isso que não desprezem os feedbacks de clientes. E não quer dizer que está certo ou errado, mas é um momento de avaliação. Porque o seu processo como empreendedor é de melhoria contínua. É assim que o ser humano evolui, é assim que o negócio evolui. É continuamente se revendo, se revisando, né, para poder ver no que pode melhorar. Lembra da história da Lua?
Minha meta não é colocar o homem no espaço, é eu chegar na Lua. Não sei se eu ajudei, mas assim, desculpa, tá? Mas tem momento que o cliente tira você do sério. Eu sei. Aí você, meu amigo, tem que ter, viu? Olha Paciência. Olha a competência, equilíbrio emocional aí que eu coloquei. Eu tenho 25 anos no mercado, mas tem momento que eu não aguento. Eu tenho que me explodir também. Eu não vou... Opa! Mas eu já fiz isso. Opa, repense, tá? Porque isso não vai fazer... Lembra do objetivo? Isso não vai lhe levar para o seu propósito. Vai lhe tirar do seu propósito. Mas a gente se segura, mas o cliente ainda fica insistindo. Aí tem hora que você, o emocional vai lá. Eu entendo. Entendeu? Eu entendo. Isso acontece. Acontece, mas assim, a nossa meta, eu costumo dizer, eu procurar ser melhor do que eu fui ontem. Poxa vida, olha, escorregou 3 vezes esse mês, eu não consegui. No próximo mês, tente escorregar menos, tente trabalhar mais o seu equilíbrio emocional. É assim, gente, na vida, ninguém vai melhorar do dia para a noite, não. Mas cria isso como uma meta, um propósito de você trabalhar, né, situações. E ver também estratégias para você conseguir desarmar esses clientes. Que às vezes é mais falta de uma estratégia de deixá-los mais, sabe? Confiante. Maleáveis. No meu caso, eu sou cabeleireira. E nós temos muitos problemas a cabeleireira, né? Eu falo como eu. E então, tem cliente que chega, aí faz o cabelo sai perfeito, lindo. Vai para a piscina, vai para a praia, vai para tudo, amarra, faz tudo que imagina. Não coloca a touquinha na hora de dormir. A mulher, meu cabelo voltou. Tá alto, tá alguma coisa. Tem gente que diz, não, eu não faço mais. Não, eu faço. A cliente, no meu ponto de vista, a minha cliente sempre tem razão. Ela não tem, mas eu tenho que dar razão a ela para eu não perder ela. Tem até cliente que fala de mim, mas aí depois eu falo bem que é para ela voltar. E finda voltando. Então, a gente que está nesse ramo, o cliente sempre vai ter razão. Essa é a sua estratégia. Essa é a minha estratégia. E por isso que eu perco, mas elas voltam. Elas não conseguem ficar fora, porque eu faço com que elas vejam que eu estou achando que elas não estão mentindo. Né? Para mim, está mentindo, mas não vou dizer elas que estão. Digo, não, volte, minha linda, eu faço. Volte que eu retoco, deixo linda. E com isso, graças a Deus, eu tenho todos os meus clientes, eu não perco. Né? E sou grata por isso. Essa questão do controle emocional do empreendedor. A questão do controle emocional do empreendedor tem que ser muito trabalhada mesmo. Eu sempre costumo dizer que é muito difícil. Trabalhar com pessoas é muito difícil, mas também é gratificante, não é? Eu trabalho no ramo de alimentos, né? Eu sou uma pequena empreendedora de pastéis. Professora nas horas comuns e empreendedora de pastéis nas horas vagas. E, assim, a gente tem também essa dificuldade, tipo, foi assado demais, eu não gosto assim, eu não quero assim. Eu adoto o mesmo estilo dela, entendeu? Tá certo, querida cliente, desculpe, eu vou refazer. Aí a minha irmã, que trabalha comigo, né? Ela, minha irmã, a gente vai fazer... Vamos, calma, o cliente tem razão, se acalme. Pronto, e assim a gente consegue. Eu gosto de atender do jeito que eu sou, que eu gostaria que eu fosse atendida. Eu sempre adoto essa postura, essa estratégia no meu pequeno empreendimento. E, graças a Deus, até aqui tem dado certo. Você falou muito do diferencial, né? Sim. O meu diferencial do pastel é um pastel muito bem recheado. E, assim, eu tenho muita concorrência na minha comunidade, mas, assim, meu cliente ele sempre volta pelo diferencial. Então, eu acho importante, né, tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Boa. Mais alguém? Aproveitem. Cada jogo só vê o prato do outro. Eu observo uma questão também de psicologia. Né? O ser humano gosta de ser bem atendido, de ter uma atenção. Claro. Então, acho que pega um pouco no que eles falaram ali. Claro. É você ter essa atenção, essa necessidade de prestar, de dar uma assistência, um carinho.
para o cliente e aí acaba resolvendo essa... Porque todo mundo gosta de ser bem atendido, gosta de ter... O cliente, ele quer ser importante. E ele é, né? E ele é. Então, a toda a atenção a ele para Gente, isso. e nesses tempos que nós vivemos de incertezas, o que está acontecendo conosco é a incerteza. A incerteza desestabiliza a nossa paz. Isso significa que as pessoas elas estão mais explosivas, porque elas estão não sei nem dizer, sem estabilidade emocional, porque há uma incerteza. Lembra que eu falei, vamos virar a chave? Não foque nisso. Foque no teu objetivo, no seu propósito, porque senão você vai... Existe sim surto coletivo, a ciência explica isso, já tem delírios coletivos e as pessoas entram na vibe. Quem aqui nunca viu numa empresa que sai uma fofoca que todo mundo pira da batatinha, que todo mundo acha que aquilo ali se torna verdade? Vivemos uma época muito focada no negativo. Procure focar no positivo, que é isso que o seu cliente está precisando, de um ambiente positivo. Porque negativo, não tem a história da corrente do bem? Tente influenciar pela corrente do bem, pela corrente da felicidade, da leveza, porque já está muito pesado. E se você entrar nessa vibe, sem você nem perceber, você perde a razão e age só com a emoção no seu negócio. Isso para o empreendedor, quando mais ele precisa agir com a razão para tomar decisões. Porque é real, a crise econômica ela é real. Mais do que nunca vocês precisam de estabilidade emocional para fazer daquela crise uma oportunidade para o negócio de vocês, para o momento. É isso, hoje o cliente ele precisa muito de colo, de acalento, de um sorriso, de coisas boas, positivas. Por quê? Porque de negativo, gente, já está cheio. Por isso que eu digo, comece por você, a sua casa, quem cria é você, quem cuida dela é você. E receba de uma forma diferente que eles vão se desarmando. Né? É o clima que você oferece vai ajudá-los a eles desarmar, né, a postura deles. Mais alguém? E tudo no seu tempo, né? Tenha como propósito melhorar, que vai tudo dando certo. Sua cabeça vai voltar, né, para isso. Então, eu vou desligar o microfone aqui. Tá tudo né? bem? Vocês estão bem? Tá. Ai, meu Deus do céu. Muitas revelações, né? Nessa tarde, né, Flávia? Muitas revelações até de autoconhecimento, né? Que muitas vezes a gente faz e não percebe, né, que está fazendo. Então, essa questão de percepção. E o cliente, você tem que ter essa percepção. E ele também. Então, assim, foi uma percepção que ele teve daquilo que você... Se 20 disseram que você tratou bem, né? Então, você tem que pensar nesse positivo, nessas 20 pessoas que disseram que você, E deixar, porque talvez também está num dia ruim, né? E aí ele entendeu algo que não era. Tudo isso acontece também. Então, você tem que entender o momento em si e, como Flávia disse, virar a chave, né? É assim. E todo dia é dia de aprendizado, né? A gente está aqui para aprender mesmo, aprender a aprender. E vamos em frente. Agradecer, Flavinha. Muito obrigada, foi maravilhoso. Viu? Você, como sempre, dá o seu recado. E agradecer ao Sebrae, RN, ao escritório do Agreste, na pessoa de Inês Regina. Gente, é porque no Instagram dela está Ney Regina, aí eu me confundo. Inês e Carol. E elas querem dar uma palavrinha, né? Isso. Vou deixar ela aqui. Pronto. Primeiramente, né, agradecer a JS Grilo e a Flávia Diogo por estar... Inês Regina, mais mesmo.
E agradecer a JS Grilo, a Flávia Diogo, por esse momento, mais um Café Empreendedor. E dizer que nós, do SEBRAE, estamos à disposição de vocês. A Flávia é nossa consultora e nós temos uma cartilha de soluções voltada para consultorias em liderança, em gestão de pessoas. E caso vocês tenham interesse, após os comes e bebes, né, vocês podem entrar em contato comigo, com a Carol, que a gente dá esse espaço, se vocês sentirem a necessidade que seu negócio precisa melhorar a sua liderança, melhorar a forma que vocês gerem o seu pessoal. Então, a gente está aqui à disposição para isso. Tá bom? E muito obrigada novamente. Mas eu ainda vou dar outro recado do SEBRAE. Por favor. Eu sou vendedora do SEBRAE, tá? Então, assim, tudo isso que ela falou aí, vocês podem fazer pelo SEBRAE Tech e vocês têm um desconto de 70%. Então, vocês pagam 30%. Olha aí que coisa boa. Então, assim, são soluções não só para a área de gestão de pessoas, mas para outros também, como processo, como financeiro, né? De design de loja. Gente, é um mundo. Então, procura elas aqui, que elas vão te informar aí o que o SEBRAE pode ajudar vocês. Isso. Tá bom? Exatamente. No caso, a parte de gestão de pessoas, ela se engloba na consultoria em gestão. A parte de SEBRAE Tech é uma coisa mais tecnológica. Então, design de ambiente, fazer o site da sua empresa. A gente tem um cartel de serviços. Pronto, ela vai explicar bem direitinho, E a gente né? pode explicar bem melhor após a apresentação do pessoal. E aí, a gente também está com o SEBRAE na sua empresa esse ano, certo? Onde vocês podem se cadastrar no site do SEBRAE. É bem fácil de encontrar. É só pesquisar SEBRAE na sua empresa, que já abre para o link de fazer o cadastro. E o que é o SEBRAE na sua empresa? O SEBRAE na sua empresa é uma forma de um consultor nosso ir até você, ver como é o dia a dia, quais são as suas dificuldades e poder te dar um rumo, direcionar o que sua empresa precisa fazer para melhorar as finanças, melhorar a forma de atender. E aí, só pesquisar mesmo no Google é muito fácil, ou então a gente pode estar compartilhando o link também. É só pesquisar SEBRAE na sua empresa e se inscrever, que um consultor ele entra em contato contigo. Ele pode ir até você ou então fazer essa consulta de forma digital. Tá E certo? qual é o custo disso? Gratuito. Eita, Totalmente adoro gratuito. essa palavra 0800. Exato, é totalmente gratuito e a gente fica à disposição, tá certo? Pronto. Tá do recado, hein, pessoal? Aproveita a oportunidade desses projetos aí do SEBRAE, tá bom? E, como sempre, né, a gente tem a agradecer a todos vocês, né, que deixaram suas atividades, seus negócios para estarem aqui. A gente sabe que não é fácil, mas vocês são privilegiados, né, porque se permitiram estar aqui. Isso já é um passo do líder, né, que está aí. E agradecer ao Mirante do Vale pelo nosso lanche aqui, no nosso café, tá? E dizer que toda a contribuição que vocês fazem no café, né, de R$20, ela é revertida para um evento no final do ano, Natal das Crianças, de Urucará. E aqui a gente tem duas representantes, para ficar bem transparente, Josi e Edilma, e elas são as responsáveis, né, por esse evento lá, na comunidade de Urucará, Areis, não é isso? Elas fazem isso quantos anos? É o segundo ano que está na rua. Pronto. Pois é, e elas abraçaram essa causa e a gente entrou como parceiro nisso aí, como patrocinador, né? E a gente fica muito feliz em saber que vocês é que estão fazendo isso, né? Não é só a JS Grilo. A JS Grilo é um meio e vocês vêm ao meio para chegar ao fim aqui com ela. É lindo. Umas fotos, a cobertura que a JS Grilo fez, se você vir eles vendo, coisa mais linda. Ai, estão passando na televisão. A emoção deles foi demais. Ai, então, que legal. assim, gostaria de agradecer, né, imensamente
Nossa comunidade é muito grata pela parceria da JS Grilo, né? E pela parceria de todos vocês aqui presentes. Muito obrigada, Deus abençoe. A comunidade é Urucará, é a zona rural de Areis. As crianças são lindas. Jaqueline ainda não os conheceu pessoalmente, mas muita gente da equipe aqui foi lá e, assim, foi muitos abraços. Né? Apesar da gente dizer que não podia muito, mas as crianças não se continham. Quando os meninos chegavam, né, a Amanda, que também é muito conhecida lá, eles já corriam. E a gente fez um concurso de fantasias. E, assim, foi muito maravilhoso. Então, assim, só gratidão mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu fui na escola. Na escola, né? Onde vocês faziam, não era na rua. Não mas era na rua, era na escola. É. Era. Aí agora a gente agora tem estendeu outra proporção, né? Que abrange Isso. mais crianças. Bem maior, bem maior. Muito obrigada a todos. Né? E dizer quem é que está aqui pela primeira vez. Raquel. Eita, vamos se apresentar, Raquel? Vamos? Cadê o microfone? Peraí, eu vou correr. Eu tenho tanto orgulho dos meus clientes. Eu sou Raquel, da Formosa Congelados, lá de Bahia Formosa. E hoje a gente veio com nossa equipe, que são os líderes. Trouxemos uma parte, né, que só dá para ser uma parte, que a produção lá é bem agitada. E a gente veio agregar o conhecimento, conhecer, foi bem edificante. E aí, a equipe toda aqui, né, de frente da Formosa Congeladas, e a gente se sente muito feliz. Aqui, assim, eu e as meninas do financeiro e ela líder da produção. Tem outros líderes de logística, comercial, meu esposo, né, que é mais à frente do comercial, mas ele fica mais junto com a equipe, né, que não pôde vir. Está na feira, né, em São Paulo. Mas uma parte pequena para... A gente agradece. A gente agradece. Outras palestras vão vir aí, de repente você leva lá para dentro da empresa também algo. É um ponto que a gente tem que trabalhar muito, essa questão de liderança. É uma empresa que a gente tem passado por muita transação de gestão, já que a gente vem acompanhando. A gente fez agora com o Sebrae a consultoria financeira, que está sendo maravilhoso, mudou muito. E a gente vai entrar agora para outras Pois é, áreas. passo de cada vez, né, Raquel? A gente fica feliz que essa empresa deu um salto assim, que é maravilhoso. Só crescimento, glória a Deus. E quem mais? Quem é? Sim, você não veio a primeira vez? Não, pelo amor de Deus. Eu sou Lenivaldo, eu sou proprietário da loja aqui em Goiânia, Ciclos Moto, faz 10 anos, mas eu estou no mercado há 25 anos, que eu tenho outra empresa em outra cidade, que é em Montanha, onde eu moro, e estou aqui há 10 anos, e aqui meu filho que está agora entrando comigo. Muito obrigada pela presença. Tem mais alguém? Ricardo, pai de Gustavo, esposa de Sandra. Eu sou o Ricardo, sou do Ligeirinho Gás, de Goianinha. A gente somos há mais de 25 anos no mercado. Eu e minha esposa tomamos contas à frente e estamos aí na batalha. Graças a Deus está dando certo até hoje. Obrigado. Pois então, todo mundo apresentado, todo mundo se conhece, então agora a gente vai para o lanche. Agradecer a equipe da JS Grilo, que estava aqui à frente, Pablo, Elidiane, Gabriel, Fátima, e vamos lá, né? Tem muita gente aí que faz tudo isso acontecer, né? Às vezes a gente pensa que é só chegar, não, mas por trás teve todo um trabalho e que a gente agradece realmente de coração. Obrigada também, que eles foram ótimos. São, meu filho. Profissionais. Tudo trabalhado. E aí a gente tem que se desenvolver como líder, né? Primeiro a gente e depois a gente vai desenvolvendo também a nossa equipe. Mas a gente tem que pensar primeiro como
que a gente está em primeiro lugar no sentido, porque se a gente não tiver inteligência emocional, equilíbrio emocional, né, controle emocional, que não tiver todas essas competências, essas habilidades, né, a gente que tem que trabalhar isso, a gente não vai demorar mais tempo a gente ter sucesso, né? Então, quanto mais a gente trabalhar o nosso autodesenvolvimento, a gente vai conseguir excelentes resultados, tá bom? Obrigado, vamos para o lanche?